vida, na sua casa e nos seus corações com essa música de vibração. Aumenta pra gente, Marco. Vai lá. É isso aí. Mutirão, o programa que fala sobre espiritismo e direitos humanos. Hoje a bancada completa, muita gente bonita e legal aqui, o estúdio bombando. Quem acompanha pela TV também vai ver que só tem gente bonita e querida. Eu sou Franklin Félix e a minha volta aqui, ó, sentado à minha direita. Ive Lins, como é que você tá? Lins é de quem? Depois eu te pergunto. Foi intuição, assim. foi intuição. Depois te pergunto. Tudo bem, Franklin? Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Boa Nova de Rádio. Tiago, Carol, Priscilas, Michele, Eduardo, Márcio, Johnny e Gustavo Loi. Tá Bom bem. dia a todos, a gente está com a nossa equipe praticamente completa aqui. Lembrando que hoje é aniversário do Felipe Galesco, que é nosso rapaz de apoio maior aí do programa. Então, Felipe, muito obrigada por você existir no nosso grupo. A gente considera demais, a gente ama você. Poxa, parabéns, pro né? Felipe. Parabéns, Felipe. Ô, Marcos, faz um favor aí. Que eu não tô com a voz muito boa, né? Vai rolar. Nosso bebê. Enquanto isso, bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia a todos que... Já falou todo o nome de todo mundo, né? Então, bom dia a todos que nos recebem nessa manhã de sábado. E bom dia, Carol, também, aí, já que tá no microfone. Bom dia e feliz ano novo, né? Primeiro programa nosso aí. Que seja um ano bom para todos. Muito prazer, Priscila. Prazer é meu. Priscilas, né? Bom dia, feliz ano novo. Queria agradecer por estar aqui hoje com vocês, participando. Bora lá. Prazer é tudo nosso. Ô, galera, podia vir aqui devagarzinho e falar aqui o nome no como que chama isso? Fala aqui, Pri, vem cá falar bom dia pra galera em casa. Bom dia, aqui é a Pri Dias, você é a Pri o quê? Pri Soares. Pri Soares, é a Pri Dias, bom dia, feliz ano novo. E hoje a gente tem planejamento do ano, certo? Por isso que tá todo mundo aqui. Maravilha, é isso mesmo. Johnny, fala bom dia aqui pra galera em casa. Bom dia, galera. Johnny, prazer aí, muito feliz de estar aqui com vocês. Isso mesmo. Márcio, por favor, meu irmão, vem cá. Que o povo veio de casalzinho. Bom dia, galera. Aqui é o Márcio Cleston, muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Aí, que gente bonita, né? Fala mais coisa assim legal. Tô muito feliz. Mi, vem cá, meu amor. A Mi, pra quem não sabe, a Mi começou, canta, né? A Mi começou Juventude Maior. Lembra disso, Mi? Lembro, não tem como esquecer. Bom dia, galera, tudo bem? Nossa, Mi, fiz uma propaganda. Ave Maria. Du, querido, vem cá, Du. Que verde já tá bonito quando amadurecer, e aí é. Bom dia, pessoal, eu sou o Eduardo e é bom estar aqui com vocês. Vamos nos reunir aí para discutir e trazer coisas novas para vocês aí. Então é isso, todo mundo falou, né? Todo mundo falou. Então dá para vocês sentirem que os estúdios estão cheios, porque como a Pri lembrou, hoje a gente tem planejamento do ano da galera do Mutirão. E sem mais delongas, quer participar com a gente? 0800 979 5011 ou então entrar na nossa página no Facebook. Né, Espiritismo e Direitos Humanos. Aproveita que vocês sempre estão conectados na internet, né? Então já liga lá no Facebook Espiritismo e Direitos Humanos, mas também no site da TV Mundo Maior, para você ver a bancada, né? Conhecer essa galera que fala com vocês. Então www.redemundomaior.com.br, certo? Muito que bem. Teve uma mensagem bonitinha lá na página esses dias, não foi? Que você partilhou com a gente, não foi alguém que mandou uma mensagem dizendo que quer estar com a gente e tal? É, então, depois eu pego o nome direitinho pra não falar assim, né? Sim, né? Que igual eu, querida. Eu só com querida que esqueci o nome. Era uma menina muito querida da Associação Espírita, que é da área jurídica espírita. Da Pri, ó. E aí querendo também compartilhar com a gente, construir uma proposta com a gente também. E assim, não só ela, como outras pessoas também vêm se solidarizando com a página, curtindo. Então pra gente é uma grande alegria. Assim. O povo do Rio Grande do Norte, né? Semana passada tinha uma companheira do Rio Grande do Norte deixando mensagem. Isso pra gente é muito bom. Podemos adentrar no tema? Sim. Vamos. Meu companheiro, tem uma vinheta aí que chama Desabafo. Você solta pra gente, por favor? Desabafo.
Vai, Thiago, desabafa pra gente. Eu? Não foi você que sugeriu a pauta, a gente queria outra. Não foi bem assim, mas tudo bem. Eu apoiei a pauta e com motivos... Eu tenho argumentos pra defender essa pauta, mas tudo bem. Tem alguns também. Então, dia 7/1 de 2015. O ano começou muito bem para muita gente, mas acho que para a França não muito, né? Então a gente teve aí no dia 7/1, na quarta-feira, 2 terroristas que entraram no Charlie Hebdo, que é uma revista francesa, que tem um histórico de sátiras, seja para religiões, para os políticos franceses, diversas caricaturas meio ácidas, e aí resultou em 12 mortes na revista. Ontem também a gente teve mais 4 mortos, são pessoas inocentes, de um terrorista que entrou no mercado judeu, matou 4 pessoas, e os 3 foram mortos, né? Ou seja, ontem acabou resultando na morte das 3 pessoas envolvidas nesse atentado na França, que prega aí, na bandeira da França, prega aí uma igualdade, fraternidade e liberdade, né? E aí a gente pode discutir esse assunto, que tem muita coisa para discutir. A revista lá, a gente pode falar sobre liberdade de imprensa, porque é isso que as revistas brasileiras e os jornais, os meios brasileiros de comunicação estão ressaltando bastante, inclusive alguns cartunistas também. Foi um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, foi um atentado a calar a boca das pessoas, mas, ou seja, e até se colocaram como iguais aqui no Brasil, né? Algumas revistas, inclusive a OIA, a gente fala aí, né? A OIA colocou como... Inclusive alguns comunistas que a gente conhece bastante, o Diego Mainardi. Ou a Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade fez uma fala no jornal, inclusive, associando a Charlie com a revista Veja, que sofreu a mesma coisa, né? No período eleitoral, por conta daquelas manifestações e tal, né? Da JUC, né? Então... gente, deixa eu só dar um passo atrás, que quando a gente estava escolhendo a pauta, gerou esse desafio mesmo de como é que nós traríamos esse tema, que tanto fala de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, como fala de fundamentalismo religioso, né? Então, por isso o nosso cuidado, a intolerância. Você fez pesquisa, não foi? Fiz várias pesquisas. E aí eu trouxe aqui algumas coisas. Eu trouxe algumas charges do Charlie Hebdo. E aí eu trouxe aqui teoricamente teria causado toda a questão do atentado. Realmente ele acabou... existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de imprensa. Na França, ele é bem regulamentado. Existe uma lei antiga, bem antiga, de 1881. Eu não era nascido. Eu também... Eu nasci em 1981, inclusive. 100 anos depois. Você se lembra que você não estava aqui na Eu também não estava nessa época. E aí, lá na França, eles não tinham um freio. Né? Eles poderiam falar tudo que eles quisessem, a qualquer tempo, de qualquer forma. E diferente do Brasil, que já veio a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão com o direito de resposta, lá veio bem depois, esse direito de resposta. Claro que agora, em janeiro, já existia esse direito de resposta. E o que acontece? Eles não souberam respeitar, eu acredito, na minha opinião pessoal, que eles não souberam respeitar essa liberdade que eles tinham. A revista? A revista não soube respeitar essa liberdade que eles tinham. Tudo bem, liberdade de expressão, vamos falar o que a gente pensa, vamos ter a opinião da gente. Tudo bem, respeitando o limite do outro, né? Tem uma outra charge, essa daqui, em que ele traz o judeu empurrando um muçulmano na cadeira de rodas, que ele fala assim, não se pode zombar, né? Realmente, assim, a gente pode, de repente, é uma charge, é uma sátira, a gente pode fazer uma piadinha, outra, pode, desde que não ofenda a dignidade do outro. E assim, os muçulmanos, eles têm um lado muito extremista que é muito ressaltado, né? E aí eles
ele acabou a falar assim, aqui não tem atentado, aqui, espere para ver até o final de janeiro. Eles não esperaram até o final de janeiro. Caraca. Porque teve aqui, essa provocação? Essa última aqui é o que ele fala. Nunca teve atentado na França. Aí aqui está o terrorista, ele, pode esperar. Até o final de janeiro, nós presentearemos vocês. Você leu alguma coisa? Eu acho, assim, eu tenho uma opinião, eu li muito para ter uma opinião, de verdade. Porque quando aconteceu, eu estava em outras pautas e outras coisas, e eu acabei pegando só notícias, né, de resumos e opiniões também e tudo. O que eu percebo é que existe uma necessidade, sempre que acontece um atentado, um crime, de colocar um lado de vítima e outro de algoz. Né? E eu acho que nessa situação da França, como em qualquer outra situação, não existe esses dois lados. Existem dois lados bem radicais, de opiniões bem extremas. Não do povo francês e nem do povo muçulmano, mas de algumas pessoas que trabalhavam naquela revista e de algumas pessoas que são muçulmanas que moram naquele país. Né? Ao mesmo tempo, né, eu sinto que num país, na França, onde existem 3 milhões de muçulmanos, e existe um veículo de imprensa que se propõe ao tempo todo questionar, provocar e criar arquétipos, né, em relação à população muçulmana, ela está querendo fazer o quê? Excluir aquela população, marginalizar aquela população daquele país, dizer que ela não faz parte daquele país, que Maomé não é da cultura daquele país. Então, por favor, vamos nos... na verdade, que eles que gostariam de que aquela população se convertesse, né, a uma outra tipo de cultura. Né? Então, existe uma intolerância da revista também em relação à cultura islâmica, muçulmana, e isso é muito forte. A gente vê isso no trabalho deles, né? Eu, particularmente, eu acho que é bem opressivo, bem violento. Eu não concordo que nenhum movimento de expressão, em qualquer área, jornalística, musical, cultural, cidadãos comum, não concordo que uma frase, uma opinião justifique uma violência. Eu acho que o fato deles agredirem a população muçulmana não justifica um atentado, não justifica um crime. Mas eu acho que esse público da revista, né, o chargista, o cartunista, quanto quem cometeu o atentado, ambos são extremamente fundamentalistas. Como aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, que também instiga vários tipos de violência, inclusive. Recentemente a gente colocou aqui no programa sobre a Maria do Rosário, instigando estupro. Então, assim, a gente talvez não se mobilizasse a assassinar o Bolsonaro. Ele instigou contra a Maria do Rosário, né? Mas isso poderia ter acontecido, não poderia ter acontecido? Poderia. A gente vê essa semana uma situação bem mais simples também. O Renato Aragão fez um comentário bem infeliz, infelizmente, né? Dizendo que, assim, que antigamente a população feia, preta, gay, não se incomodava com as piadas, mas não é a mesma coisa de você ficar refletindo o tempo todo, criando arquétipos, o público é gay, o público negro, então que negro é bandido. Eu acho que, no fundo, o atentado aconteceu lá, mas acontecem atentados todos os dias aqui, em todos os lugares do mundo. Por exemplo, contra as religiões de matriz africana, né? A gente tem historicamente, as religiões de matriz africana no Brasil também são vítimas do mesmo deboche, da mesma gracinha, sempre são representadas de maneira estereotipada, ou se chutar uma imagem de uma santa, é a mesma coisa, é o mesmo fundamentalismo, que não representa todos os protestantes, né? Não representa todos os evangélicos. É uma parcela que escolheu atuar dessa maneira, mas a gente não pode generalizar. A mesma coisa acontece em relação a Paris. A gente também generalizar faz mal, né? Você leu alguma coisa, Carol? Então, esse caso especificamente dessa revista francesa, eu acho que ele traz uma série de questões. Primeiro, que é o humor, né? Depois, um histórico já na imprensa francesa de caricaturas com figuras, com personalidades. Numa pesquisa que eu apurei aí, bem en passant, para usar um termo francês. Apropriado. Pode falar que a gente entende. Beijinho no ombro, Tom. Então, as charges são feitas desde a época da família real.
Então eles faziam charges com Maria Antonieta, etc. E sempre dessa forma escrachada, porque a charge é um exagero, né? Tem por característica isso, mas é um gênero jornalístico, portanto é informação. E dentro desse conceito de revista forma opinião. Né? Essa que é a questão crucial. Agora, o que eu acho que a gente tem que refletir é que nenhuma imprensa, essa história de que a imprensa é imparcial, a imprensa tem um posicionamento, porque ela é, antes de mais nada, uma empresa. Então, existe um posicionamento político por trás disso, né? E existe um público que se interessa por esse tipo de coisa. E aí a gente entra no cenário atual da Europa, da história da islamofobia. O que é? A França é o país europeu que mais tem muçulmano na Europa. Né? A maioria vem de colônias francesas. Por quê? Pela facilidade da língua, de repente, para conseguir algum emprego, ter alguma facilidade no mercado de trabalho e por morar numa área de conflito. Então, vê ali uma possibilidade. Há essa direita reacionária na França dizendo que tem medo de descaracterizar a identidade europeia. Esse é um ponto. E a outra questão é financeira, econômica. A Europa está em crise, eu tenho medo de perder o emprego, porque eu tenho mais gente, né, procurando por ele. Muito embora a gente saiba que numa comparação, lógico que vão se priorizar os franceses e não os muçulmanos numa oferta de trabalho. Então tem todo esse cenário por trás que eu acho que tem que ser considerado e refletido. E eu acho que, lógico, é horrível, uma circunstância super violenta, mas que traz aí uma série de debates sobre o contexto atual. E, só para complementar, desde o dia 11 de abril de 2011, a França proíbe o uso do véu islâmico nas mulheres, seja a burca ou qualquer outro tipo de adereço que tenha relação com a religião muçulmana. E em 1º de julho do ano passado, 2014, uma muçulmana se sentiu ofendida com essa lei e foi tentar ir no Tribunal de Direitos Humanos Europeu, envolve toda a Europa, para tentar falar assim, não, eu tenho direito, essa lei é contra os direitos humanos e tudo mais. O tribunal não deu voz a ela, deu voz à lei francesa. Existe um histórico no contexto francês e na Europa como um todo, igual a Carol acabou de falar, assim, que já existem umas proibições lá. Ou seja, aquela coisa de igualdade, fraternidade que a França prega na sua bandeira, inclusive nas cores lá, que cada uma dessas cores representa essa... Ficou no século passado. Ficou para trás. Ou seja, isso porque a França é conhecida como um país europeu que prega muito a liberdade das pessoas. Não, e o berço do iluminismo, da razão, né? Aliás, o espiritismo surgiu lá por quê, né? E tem uma preparação, inclusive, para isso. E aí, cadê a liberdade, né? Eu não posso usar o véu da minha religião porque o país onde eu moro não permite. Não pode orar na rua também, eles não podem mais fazer as orações na rua. Não pode mais orar na rua. Mas é a minha cultura, é a minha religião, é o que eu quero seguir. Cadê a liberdade? Fica contraditória a própria filosofia francesa, né? Porque eles, não, vamos pregar a liberdade, a igualdade, e cadê? A resposta da... Nossa, de repente. Tudo bem? Oi. A resposta dessa comissão aí europeia para essa moça, nesse caso específico, foi de que o véu ele impede que você identifique o rosto. E que eles usaram, inclusive, esse caso, que se fosse um motoqueiro que tivesse com um capacete, ele também seria punido, porque era uma punição de 150 euros, se eu não me engano, para o descumprimento da lei. Mas aí já não casa com essa história da oração, né? Se o problema fosse só a identificação. Mas só para a gente jogar luzes e trazer um pouco para o contexto espírita, que é essa a ideia do programa, o Leon Denis, ele vai falar um pouquinho sobre a fé cega, né? Como é que a gente lida com a fé cega, e a gente aqui toma a liberdade de falar da fé nos dois casos, né? Tanto dos fundamentalistas como da fé em relação ao desenvolvimento aí da própria revista. E aí ele fala, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. A fé cega, quando anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso e dele se torna totalmente cativa, sendo conduzida ao fanatismo. Eu não dei a entonação, mas ele quis dizer que a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados, a fim de guiar a humanidade ao bem e à verdade. Então,
a grosso modo, a gente pensar como é que a gente tem manifestado a nossa fé, né? Como é que a gente tem lidado aí com símbolos religiosos, inclusive quando não é da nossa religião, porque é muito fácil para nós, enquanto cristãos aí, que acreditam na figura do Cristo, não queremos que desrespeite o Messias, o Cristo e tal. Mas quando é da outra religião, a gente acha que pode, né? Então, quando a gente associa Exu à figura maligna, ao demônio e tal, porque historicamente sempre foi assim, a gente se esquece que para as religiões de matriz africana não é isso, não é essa associação com os deuses ou os demônios aí dos cultos cristãos, né? Então, trazer um tema como esse, por isso que a gente não quis colocar um desce do muro, né? Porque entre nós não havia consenso, será que a revista está certa? Será que a revista não está certa? Para nós, nenhuma forma de violência vale a pena. Mas vale a gente pensar aí como é que uma revista que é considerada de extrema esquerda, né, lá na França, né, eles têm, então estaria mais próximo aí desses ideais de fraternidade, os caras dão umas brechas como essa. Tem 2 recados aqui. Um é uma pergunta, então acho que vai meio que emendando no teu raciocínio, mas eu vou comentar primeiro a anterior para a gente justificar aqui e agradecer a participação da Severina, que não diz de onde ela é, mas ela comenta assim, que apesar da revista ser de primeiro mundo, em primeiro lugar devemos respeitar a crença dos outros. E o Daniel de Goiânia, que faz a seguinte pergunta para a mesa aqui: qual a importância do respeito religioso, na opinião de vocês? E aí, mesa? Quem começa? Saia justa. Eu acredito, o respeito religioso, ele é extremamente importante até para a própria... faz parte da dignidade de uma pessoa. Né? A partir do momento que eu sou espírita, eu quero que você que é católico, você que é evangélico, ou você que é do candomblé, respeite a minha opinião. Eu não quero me sentir ofendida, eu não quero que você ofenda. Se você não pode entender ou compreender a minha religião, ao menos respeite e me deixe ter a liberdade de poder representar, de poder ser quem eu quero ser. Né? Eu acho que isso faz parte da personalidade da pessoa. A religião, ela ajuda a formar a personalidade, né? Identidade. Porque nós somos exatamente. seres sócio-históricos e culturais, né? Então a gente faz parte aí de uma sociedade que da mesma forma que a gente impacta nessa sociedade com o nosso jeito de ser, com os nossos valores, a nossa subjetividade, essa sociedade também causa essas impressões na gente. Então é uma via de mão dupla, né? Então, e a religião faz parte desse seio cultural. Lembrando social. que a França é o berço do espiritismo, né? E Hipólito Léon Denisard de Rivail, né? Nosso Allan Kardec começou lá. Que bonito, e ele, bonito esse nome, né? E ele lutou bastante. Não, quem leu aquele livro, A Biografia de Kardec, do Marcel Sotomayor, viu que a imprensa, né, criticava muito o espiritismo no começo da França, né? Tanto é que alguns livros deles foram queimados, né? Queimam-se os livros, mas não queimam-se os espíritos. Exatamente. Modo de fé de Barcelona. Exatamente. E o Frank lembrou muito bem quando falou da questão. Então, para a gente entender, se colocar no lugar deles, a gente vai ver aquela questão da santa, né? Que o pastor chutou a santa. Todos nós ficamos chocados com isso, né? Revoltados. Olha, está chutando a santa, que desrespeito. Né? Então é a mesma coisa, a gente levar as charges que criticavam a religião deles era uma falta de respeito. Então para a gente entender, trazer um pouco mais para nossa realidade, falar, nossa, estão desrespeitando a religião alheia do outro. Né? É questão de empatia, né? Mas é por isso que a gente tem uma bandeira aqui no mutirão, eu vou dizer que é mesmo, do Estado laico. Né? Por quê? Porque o Brasil, embora tenha uma grande porcentagem católica ainda, tenha uma população evangélica crescente, tem que ser um país que tenha realmente essa miscigenação. Tem que ter o público católico, tem que ter o público ateu, tem que ter o público evangélico, espírita, nós temos que ser o que somos. E tá tudo bem, né? Tudo bem, todo mundo então, é por isso que essa é uma das várias bandeiras que a gente tem aqui. Então, infelizmente, na França, a gente vê que desde o século XIX não existe tolerância religiosa, né? Porque a partir do momento que existe um outro movimento como o espírita, queria provocar algumas, né, transformações sociais, inclusive provocar algumas outras reflexões, então não aceitamos, então causemos um tumulto. Então vamos queimar esses livros em forma de retaliação. Não aconteceu o que aconteceu com a revista, né? Os espíritas da época não fizeram um atentado contra o Estado francês, né? Mas poderia ter acontecido,
Né? Então é importante a gente refletir porque o programa já acabou. Você ia mandar um beijo aqui? Né? Você ia mandar um beijo? Não, conclua. Pode concluir. Não, fala, querida, por favor. Não, só a respeito da pergunta sobre respeito. Acho que uma vez, se eu não me engano, o Cláudio Abramo, um jornalista, questionaram o que era ética para ele. Ele falou, minha ética é a ética do marceneiro. Não existe ética do marceneiro, do jornalista, existe ética, eu acho que como existe respeito num conceito mais amplo, né? Aquilo que fala da nossa moralidade. Então, acho que é nisso que a gente tem que pensar. Fora da justiça social não há salvação, não é fora do Cristo, fora do Espiritismo, fora da igreja, não, fora da justiça social. E quando nós começarmos a entender a humanidade como um celeiro de virtudes, né, e a gente jogar luzes para o que a gente tem de melhor e não para as nossas trevas, as nossas sombras, a gente começa a entender que não tem mais espaço para os violadores, para os xenofóbicos, para os racistas e tal. Vai chegar uma hora que essa galera não vai conseguir mais espaço na nossa sociedade e está chegando aí, cuidado, hein? Quem é homofóbico, racista, aí vai chegar uma hora que vocês não vão mais conseguir se ajustar à nova ordem mundial. Acabou nosso tempo total, estouramos até, Marcos querido. Bancada mais que completa, linda aqui com a gente. E não colocou a música pro Felipe, né? Depois a gente põe na internet, tadinho. O Felipe vai ficar tão triste com você, Marcos. Vamos falar tudo culpa que foi você que não colocou a música de aniversário para ele, tadinho. Muita paz para todo mundo. Agora a gente se reúne aqui, essa galera bonita. Parabéns, Felipe querido. Gratidão pelo seu carinho com a gente, por estar com a gente no mutirão. E aí a gente se reúne para tratarmos das questões durante esse ano inteiro, não é isso? Yes. Muita paz para todo mundo. Né? Qualquer sugestão, crítica, convites, vibração, Espiritismo e Direitos Humanos no Facebook, Mutirão Rádio Boa Nova no YouTube. Estaremos novamente sábado que vem aqui, certo? Beijos a todos. Beijo. O Marcos até soltou a vinheta, tipo, saiam. Valeu, querido. Beijo, até mais. Tchau.